Você sente que o autossacrifício está grudado em você? Aquela necessidade de ser sempre uma pessoa boa para o outro, uma pessoa boazinha, a mãe perfeita, a filha, a esposa, ultrapassando seus próprios limites para poder agradar o outro. O dizer sim para todo mundo pode até parecer inofensivo, mas muitas vezes é isso que te faz esquecer de você. Então, vamos entender por que isso acontece e como melhorar, como mudar essa postura? Então, vamos entender melhor o que seria esse autossacrifício. Nada mais do que a tendência da gente falar sim, autossacrifício. Então, eu me sacrifico para o outro, ou seja, eu esqueço de mim, me deixo um pouco de lado para que eu consiga servir às necessidades do outro. E geralmente a gente faz isso por tanto tempo que acaba nem percebendo. A gente vai perceber às vezes ao parar, assistir um vídeo, fazer um processo terapêutico, conversar com alguém sobre isso e começar a entender. Nossa, parece que eu estou servindo a todos e quando eu preciso, ninguém está olhando para mim. Enraizado isso. Acaba fazendo com que a gente se acostume com esse comportamento. Mas não é para se acostumar, porque é um comportamento muito prejudicial. Por isso, estamos aqui para entender, né, e começar a fazer de uma forma melhor. E no caso, de onde vem esse comportamento? Porque tem pessoas que funcionam assim, pessoas que não funcionam assim. A gente pode pensar em alguns fatores. Pais muito exigentes, que a criança não podia verbalizar o que ela desejava, né? Então, o não quero fazer isso, eu quero fazer X coisa, não aparecia na casa, não podia. Então, era sempre como os pais queriam, mandavam. Isso vai fazendo com que a gente entenda que abaixar a cabeça, servir ao outro é o que tem que ser. Outra coisa é o modelo. Não necessariamente os pais, eles fizeram isso com você, mas eles funcionavam assim. Então você tinha uma avó que era exigente e aí a sua mãe funcionava dessa forma, ela não fazia com você, mas você observava isso acontecer e também pode ser que entendia dessa forma. Outra coisa também é a base temperamental. Não dá pra gente esquecer dessa parte biológica. É aquele famoso puxou o temperamento do pai, da mãe, de alguém ali da família. Então, isso também conta bastante. Mas a gente sabe que o ambiente onde nós estamos inseridos, né, a forma como nós fomos criados, tem muita influência em relação a isso. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre mudança. Como que a gente faz para melhorar isso? E um primeiro passo seria tomar consciência disso acontecendo. Gente, você pode se perguntar, quais momentos isso acontece? Quais são os gatilhos? Quais são as pessoas que faz com que eu comece, né, tome esse caminho de obedecer, de querer agradar, de querer funcionar dessa forma? Porque quando a gente toma consciência desse nosso comportamento e também o que faz, né, o que motiva ele, é muito mais fácil da gente conseguir mudar. Eu só mudo aquilo que eu já percebi, que eu já entendi como que é que funciona. É igual um conserto de alguma coisa. Primeiro eu preciso entender onde está o erro, o que está quebrado, para depois eu entender, buscar ali as estratégias para fazer, para consertar aquilo. Outro ponto, sim e não andam juntos, eles são coleguinhas. Quando você fala sim para o outro, automaticamente você está falando um não para você. Eu deixo de lado as minhas questões para poder agradar o outro. Então ele existe, percebe? Ele só está de um lado e do outro. Quando a gente troca, mas claro, falando não para o outro com respeito, com reflexão, aí começa a ser libertador. Porque esse sim, ele vem para você. Respeita você, respeita os seus limites. Você começa a se sentir melhor com essa decisão. Quando você começa a falar não para o outro, mas com consciência, com respeito, aí o sim vem para você, aos seus limites, ao seu bem-estar. Então, está começando a perceber essa mudança? Não para o outro, sim para mim. Sim para o outro, não para mim. Então, isso vai mudando muito a forma como você vai se sentindo, de forma geral, com você, com o outro, na vida. Aprendem por limites com consciência.
Porque colocar limites não é ser egoísta, é se respeitar. E quando você começa a se posicionar, o outro começa a perceber que com você existe um espaço de respeito. Talvez estranho no começo, mas isso é parte do processo. Você passou anos funcionando no modo autossacrifício. Então não é da noite para o dia que isso vai mudar, mas com a prática, a consistência, a autocompaixão, você pode conseguir. Pense assim, é como aprender um novo idioma. No começo, a gente trava, erra palavras, sente insegurança, mas quanto mais a gente pratica, mais natural aquilo se torna. Até que um dia a gente está conversando lá fluentemente, sem nem perceber o esforço que tivemos para aquilo. Então, com os limites, com o não, é a mesma coisa. No começo é estranho, mas depois se torna mais natural. O cérebro, ele aprende a se adaptar e a gente conquista uma nova forma de se posicionar no mundo. Tente redescobrir o que você gosta e o que você não gosta. Porque quem vive em função dos outros perde um pouco a referência do que quer, do que sente. Por isso, tente observar. Isso me incomoda? Eu realmente quero fazer isso? Eu estou dizendo sim porque eu quero ou para agradar? Porque esse tipo de pergunta, ele vai te ajudar a reconectar com os seus desejos e limites reais. Outro ponto é, equilíbrio não é egoísmo. É importante. Não é sobre nunca olhar para o outro, é sobre ter equilíbrio. Às vezes você vai dizer sim mesmo sem vontade e tá tudo bem, porque entende que aquilo tem valor. Um exemplo, hoje eu tô cansada, mas o meu parceiro tá passando por um momento difícil e sair com ele é uma forma de apoiar. Isso é diferente de se anular o tempo todo. A diferença é que você escolheu com consciência, com intenção, e não por obrigação ou por culpa. Entenda o que você sente e o que precisa. Saiba reconhecer o que é um sim verdadeiro e o que é um sim que vem do medo de dizer não. Pense antes de se comprometer. Nem toda resposta precisa ser imediata. Então, dá para respirar, avaliar como você se sente diante do pedido. É totalmente possível encontrar um meio termo ali para a situação. Valorize o seu bem-estar tanto quanto valoriza o do outro. Isso é um autocuidado. Isso é amor próprio. Agora eu quero saber de você. Você se identificou com esse conteúdo? Já pratica alguma dessas estratégias? Então me conta aqui nos comentários. Compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso também. E claro, curta o vídeo, se inscreva no canal. Isso me ajuda a saber que esse conteúdo está fazendo sentido para você. Um beijo e até a próxima.